Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em português do Projeto Sofar. O meu nome é Maria José, sou da Comunicação e Marketing do Semear, que é um programa que faz a inclusão socioprofissional de pessoas com dificuldade intelectual. Hoje tenho comigo a Margarida Essa, que é técnica da Academia Semear, licenciada e mestre em reabilitação psicomotora. Bem-vinda, Margarida, para falarmos sobre o que é trabalhar com pessoas com deficiência e experiências na agricultura. Portanto, Margarida, quem és e o que é o Semear? Então, eu sou a Margarida Essa. Muito obrigada por este convite, estou muito contente de estar cá. Quem é que eu sou? Portanto, eu sou técnica de reabilitação psicomotora, sou de Lisboa, fiz cá a faculdade e pronto, e trabalho no Semear há 8 anos. E pronto, acho que uma apresentação para mim está. O que é o Semear? O Semear é um programa de inclusão socioprofissional que começou em 2014 e começou com a formação profissional. Portanto, o Semear procura fazer um percurso com as pessoas com dificuldade intelectual, tem como população desde a sua origem adultos com dificuldade intelectual, e o que propõe é um programa de formação no setor agroalimentar, portanto agricultura, indústria e comércio. Começou em 2014 com agricultura e depois expandiu-se. E o programa de formação, a sua visão é depois empregar os seus formandos numa empresa do setor. E, portanto, isto em 2014 nasceu a escola e daqui no tempo nasceram 2 negócios sociais. Uma exploração agrícola, começou em 2016 em Oeiras, que na sua fundação teve alguns alunos do primeiro curso de agricultura, e uma mercearia que faz a transformação alimentar, que começou em 2015, portanto começou antes. Portanto, no seu todo. Entretanto, também nasceu a cerâmica, com um grupo com mais dificuldade, com uma dificuldade intelectual mais acentuada, que não estão tão preparados para mercado aberto, trabalhar em empresas de mercado aberto, em que fazemos uma inclusão mais protegida, por assim dizer. Foi um bocado extensa, mas acho que consigo explicar. Está ótimo. Entretanto, temos uma parceria com o Oeste Oeste, que é o restaurante único também. Exato. E o Dibble Café em Cascais. Exato. Onde também empregamos pessoas com dificuldade. Portanto, o Semear nasceu de uma problemática que é o desemprego em Portugal. Quais é que se consideram ser as principais barreiras estruturais à empregabilidade de pessoas com deficiência? Pronto. Eu, para responder a isto, se calhar vou um bocadinho atrás sobre o que é o emprego, como é que está concebido o emprego e depois como é que entra um bocadinho, como é que a deficiência dialoga com o que é o emprego, não é? Se olharmos para o emprego, que não foi sempre como foi o trabalho, humanamente falando, o emprego implica que há um trabalho para fazer, não é? Se pensarmos numa fábrica, não é? Uma fábrica tem que, pensemos, tem que fazer um certo tipo de compota e tem que fazer não sei quantas compotas por dia, não é? E a pessoa entra dentro. Há um lugar para a pessoa dentro de um trabalho que já está estabelecido. No emprego, o trabalho vem antes do homem. Há um negócio que tem que resultar e a pessoa entra dentro desse negócio para contribuir para aquele trabalho que... Estou a ser clara? Sim. Para contribuir para esse trabalho que no fim tem que dar lucro, não é? Portanto, temos uma empresa que no final tem que fazer um certo número de compotas e não dá para dar muita volta a isto de como é que é o sistema do emprego, não é? Há um empregador que precisa de um certo resultado e a pessoa entra para contribuir para esse resultado. Isto, portanto, o que contribui muito para o trabalhador. Estamos numa sociedade de performance, não é? E percebe-se que estas coisas estão ligadas, não é? O trabalhador faz a sua performance e contribui na sua performance para o trabalho. E o que contribui também muito, pronto, também está ligado com uma sociedade que está muito mais individualista neste sentido, não é? O self-made man que faz o seu trabalho, que se lança e que contribui para a empresa atingir os seus resultados. E, portanto, quando falamos de emprego, estamos a falar deste paradigma, não é? Deste mindset. Portanto, compreende-se que uma pessoa que tenha alguma fragilidade
entrar dentro deste emprego tem logo em si uma barreira. Quer dizer, qualquer pessoa terá a sua barreira porque este emprego não responde à totalidade do homem, não é? Portanto, tudo aquilo que são as suas fragilidades nesta performance virão ao de cima e pronto, acho que não vale a pena falarmos sobre isto, mas há uma grande discussão sobre o estado de como é que se pensa este emprego na sociedade hoje. Mas com a pessoa com deficiência, esta fragilidade é logo mais visível, esta barreira existe logo, não é? Portanto, de uma maneira muito crua, compreende-se que é normal, não é? Que uma pessoa que tem uma linha de montagem e precisa de fechar aquela compota daquela maneira e são 2.000 compotas por dia, se aparece uma pessoa que precisa de algum tipo de adaptação porque tem alguma fragilidade sobre aquilo, o empregador está bem, olha, pronto, está tudo bem, há de haver o teu lugar, mas não é aqui neste emprego, pronto, é no outro. Eu preciso de uma pessoa que faça aquilo que tem a fazer e que o faça rápido, não é? Estamos muito escravos desta performance. Portanto, eu acho que a primeira barreira das pessoas com deficiência ao nível de emprego prende-se com a própria concepção de emprego, não é? Porque qual é, agora, do outro lado, não é? Pensemos qual é a mais-valia de uma pessoa com deficiência num trabalho, não é? E se pensarmos em sociedades mais, um ponto mais comunitário, por exemplo, a família, não é? A família é a nossa primeira comunidade e é o primeiro lugar onde nós, de facto, trabalhamos, não é? Exato. E uma pessoa com deficiência na família, que é recebida como um dom, a família é ao contrário deste emprego, não é? A família organiza-se conforme as pessoas. As pessoas estão antes. E, portanto, o que é que a família faz e em que é que a família trabalha neste sentido, organiza-se conforme as pessoas que têm. E, portanto, a influência que uma pessoa com deficiência tem numa família vê-se ao longo dos anos e vê-se principalmente também na maneira como as pessoas à volta dela crescem. Quer dizer, que uma pessoa com uma deficiência motora tenha um irmão que toda a vida faz tudo para que este irmão com deficiência motora não tenha barreiras na sua vida e, portanto, criativamente encontra milhões de soluções e depois, quando é adulto, torna-se um empreendedor porque toda a vida já o foi, não é? E, portanto, e toda a família organicamente se organiza à volta disso. Há um bem nesta pessoa, um bem em si nesta pessoa e um bem que cria nas pessoas à volta, que é superior àquilo que se esperava, não é? Mas isto implica receber esta pessoa como bem e organizar-se à volta desta pessoa, percebe-se? E, portanto, já me estou a estender muito, mas quando nós pensamos nas empresas e nas empresas que precisam de ter um trabalho realizado e produtivo, é preciso também olhar para que lugar é este que nós estamos a exigir às empresas e que olhar é que lhes pedimos que tenham em relação à inclusão de uma pessoa com deficiência e que bem é que esta pessoa vai trazer a nível de trabalho e acima de tudo a nível humano num lugar que humanamente está tão em crise, não? Estamos num tempo em que... Mas pronto, fui muito para lá da pergunta, peço desculpa, mas... Está tudo bem. Dentro do setor agroalimentar, que é onde o SEMIAR dá resposta em termos da sua formação, como é que tu achas que a agricultura tem ajudado a quebrar estas barreiras e a criar as oportunidades reais de trabalho? Bem, para mim, pessoalmente, a agricultura é a minha preferência de todas as nossas áreas. Digo já isto de antemão. Mas a agricultura tem dois fatores que são muito importantes para as pessoas, eu digo especialmente para as pessoas com dificuldade intelectual, que é a nossa área, é o que nós melhor conhecemos. A agricultura envolve um trabalho manual e, portanto, envolve um corpo em ação no trabalho, que é muito facilitador da aprendizagem das pessoas com dificuldade intelectual. Portanto, tudo o que há para aprender a trabalhar na agricultura faz-se em ação. E uma vez aprendido, o trabalho da agricultura permite
nós termos um certo nível de atenção ao trabalho manual que estamos a fazer e, portanto, permanecemos ali com uns níveis de atenção mínimos para a tarefa, mas automatizamos o suficiente para depois a nossa cabeça conseguir pensar ao mesmo tempo que está a trabalhar e a fazer este trabalho repetitivo, não é? Pensemos na monda, não é? A pessoa está ali a tirar as ervas daninhas e a retirar, e ao mesmo tempo que está atenta a descobrir as ervas daninhas no meio daquilo que não é erva daninha, consegue estar a pensar noutras coisas. E isto é muito organizador da cabeça da pessoa. Quer dizer, nós temos, isto também se liga, nós temos muitas pessoas com dificuldade intelectual e com perturbações da saúde mental. E então, para a perturbação da saúde mental, isto é o melhor de todos os mundos. Todos os trabalhos para a perturbação de saúde mental precisam de ter este fator, que se mantém, a pessoa mantém esta atenção, mas ao mesmo tempo consegue pensar e organizar o pensamento. E depois, não menos importante, a agricultura tem o ar livre. Portanto, o contacto com a natureza, o voltar às nossas raízes, o homem estruturalmente precisa da ligação à terra, que é, pronto, onde pertence. Então, para a próxima pergunta, eu preciso voltar aqui um bocadinho atrás, só para termos aqui uma maior noção em termos de experiência tua na agricultura. Portanto, há 8 anos que estás no SEMIAR, como técnica da academia, sempre muito ligada à formação vocacional. Portanto, dentro da equipa existem estas duas áreas, não é? A formação psicossocial e a formação vocacional. E tiveste quanto tempo no SEMIAR Terra? Tive 2 anos. Ok. Então, para a próxima questão, precisamos voltar um bocadinho atrás. Tu, Margarida, és técnica do SEMIAR há 8 anos, na Academia SEMIAR, portanto, na parte da formação, sendo que sempre muito ligada à parte vocacional, e tiveste 2 anos no SEMIAR Terra. Portanto, dentro da tua experiência, qual é que é o impacto que tem o trabalho agrícola na autoestima e no desenvolvimento pessoal das pessoas com deficiência? O trabalho agrícola tem diversos fatores. Vou tentar não ser injusta e lembrar-me de todos. Há um primeiro fator imediato se pensarmos em agricultura, que é há um processo, não é? Há um semear, precisamos de semear ou plantar, a planta cresce, temos que colher e depois enviar aos nossos clientes. O que é que acontece? Quando há aqui um fator que é muito atrativo na agricultura, que é o resultado, apesar de demorar o seu tempo, não é imediato no sentido de um dia, mas quer dizer, tu pões uma planta na terra, a planta fica a regar e passado 2 semanas a planta cresceu. Quer dizer, há aqui uma noção do resultado real do teu trabalho, não é? Que uma semana plantaste, 3 semanas depois aquilo começa a dar os seus frutos, não é? O teu trabalho, pensarmos isto a longo prazo, o teu trabalho é permanente visível para ti que o teu trabalho dá frutos. Imediatamente tu tens uma monda, nós temos agricultura biológica e portanto temos muita monda, não é? E imediatamente tu tens uma linha de legumes que está cheia de ervas daninhas e não consegues distinguir o que é erva daninha do que é a verdadeira planta, não é? Trabalhas durante 2 horas e olhas para a linha e a linha está impecável. E isto dá um gozo imediato do resultado do trabalho, que é um bocado impagável. Aliás, nós temos a experiência das empresas que fazem o team building na terra, não é? Que vão lá e têm uma experiência. E todas, de alguma maneira, explicitamente ou implicitamente, falam um bocadinho disto, não é? Nós tínhamos uma linha com... Imensas vezes fazem colheitas, não é? Nós tínhamos uma linha com imensos legumes e agora temos caixas e caixas e caixas, não é? Há um resultado imediato. Certo. E, portanto, isto, em primeiro lugar, para uma pessoa com dificuldade intelectual, só explicar um bocadinho a dificuldade intelectual. A dificuldade intelectual tem uma das características é que tem muita dificuldade, está, em fazer ligações e em manter essas ligações no tempo. Portanto, um trabalho que tu fazes hoje e eventualmente só vais saber o resultado porque eventualmente os clientes ficaram contentes. É uma coisa muito abstrata.
Para uma pessoa com dificuldade intelectual ter noção do seu trabalho, precisa de haver muito concretamente. E a agricultura ajuda muito nisto. Diria que este é o primeiro ponto. E depois, uma exploração agrícola, pensamos na terra, não é? Parte da minha experiência. Temos muitos legumes e temos muita variedade de hortícolas, mas mesmo essa muita variedade pode ser diminuída em categorias, e ao longo do campo estão espalhadas. E uma das coisas que se pensou na Terra e que é muito interessante de ver é começar a ver pessoas com dificuldade intelectual serem responsáveis pelos seus legumes, por uma parte do trabalho. Não é difícil que uma pessoa com dificuldade intelectual seja responsabilizá-la por uma parte do seu trabalho. E isso traz-lhes como nos traz a nós todos, não é? Claro. Uma alegria por ver uma coisa pela qual é responsável a acontecer e a construir um lugar, não é? Portanto, este construir um lugar que faz parte de nós, na agricultura, é muito facilitador. E, portanto, é muito interessante de ver, quer dizer, pronto, eu tenho umas saudades imensas de trabalhar na terra. E uma das coisas mais interessantes era ver o orgulho dos legumes, que são os legumes da sua responsabilidade. Quer dizer, o meu alho francês está espetacular. Que eu fui responsável por ele. Fui eu que vi que se estava a crescer bem, sou eu que sei se está a receber água suficiente ou não, sou eu que me mexo por, não é? Portanto, todo este movimento de autodeterminação, do protagonismo no seu trabalho, a agricultura facilita muitíssimo. Vou aproveitar este momento de gosto pelas memórias do teu trabalho na Terra para te perguntar se consegues partilhar um exemplo de transformação pessoal ou profissional que tu tenhas testemunhado no contexto. Então, nós tínhamos, isso foi logo no princípio, logo quando eu entrei na altura da pandemia, e havia um dos trabalhadores que estava muitíssimo zangado com o trabalho. Houve várias mudanças no trabalho que ele não compreendia, mudanças na equipa, portanto, tudo o que seja mudanças para uma pessoa com dificuldade intelectual é um processo muito demorado. E ele na altura estava muito zangado com todas as mudanças e pronto, e foi neste contexto com ele que eu comecei a trabalhar. E eu, quando comecei a trabalhar na terra, comecei no campo, ao lado dos operadores agrícolas. Uma boa parte dos operadores são nossos antigos formandos. Portanto, eu trabalhei com eles na terra. E eu gosto muito de tirar fotografias. Não há nada melhor do que tirar fotografias no campo. Nas várias horas do dia. E, portanto, fui sempre com a minha máquina. Ia tirando fotografias ao trabalho. E tirava fotografias aos operadores, aos legumes, a tudo. E ao fim de algum tempo começo a reparar que eu gostava desta dinâmica. Eu começava a tirar fotografias e ele mostrava-me os legumes que estavam melhores para tirar fotografia, apontava-me para a linha que a fotografia fica melhor. Às vezes eu ia tirar fotografias e ele punha-se na linha também para aparecer na fotografia. Fazia uma certa resistência a tirar a fotografia, mas depois, eu se queria fazer algum cenário para a fotografia, por exemplo, as plantas todas estarem dentro da mão, é uma fotografia que fica muito gira. Ele oferecia-se para ser a pessoa que tem as plantas na mão. E às tantas comecei a dar-me conta, ao fim de algumas semanas, que ele estava muito mais contente. Trabalhar com ele e tirar fotografias ao trabalho dele, como quem tem orgulho que numa máquina a sério apareça o trabalho que ele está a fazer, ajudou-o a dar-se muito conta do seu próprio trabalho. Ajudou-o a retirar-se daquilo que é uma rigidez de pensamento, que é estar sempre a pensar na mesma coisa, na mesma mudança, zangado com a mesma coisa, e, portanto, a remoer aquilo que estava a acontecer que ele não compreendia, para olhar para aquilo que está a acontecer na realidade. E aquilo que está a acontecer é o trabalho que ele está a fazer, e o trabalho que ele está a fazer está muito bem feito. E há quem se dê conta disso. E nós damos conta disso. E portanto isto foi logo um primeiro impacto do início do trabalho da Terra, que foi muito interessante de ver. E transformador. E muito transformador, principalmente, sim, muito transformador para ele. Depois também tenho mais exemplos. Se eu começo com exemplos... Mais um.
nós temos muitas ações na Terra com empresas, com pessoas muito diferentes. E temos um colaborador que tem assim mais jeito socialmente. É muito simpático, gosta muito de explicar aquilo que faz, e sempre quando eu estou a trabalhar no campo, ele vai explicando as coisas, vai conversando, adora conversar. E a uma certa altura ele começou a ficar, aos poucos, foi ficando responsável por receber as pessoas da empresa e por explicar o trabalho no campo e por ser a pessoa que introduz o trabalho de campo às pessoas que venham. E isto foi completamente transformador para ele, desde uma noção de protagonismo no seu trabalho que antes não tinha, não é? Passa de fazer aquilo que tem que fazer, porque depois o trabalho da agricultura também é muito repetitivo e a pessoa muito facilmente fica ali numa rotina em que não se dá conta da importância daquilo que faz, não é? Pronto, estou a mandar todos os dias a mandar, não é? Mas de repente mandar é oportunidade para ensinar a alguém uma coisa que a pessoa não sabia, não é? Ou para ensinar para um grupo de 100 pessoas que vêm precisamente para aquilo, e se não fosse eu, aquelas 100 pessoas não saberiam o critério para mandar. Sim. E, portanto, no início da formação, houve muitos colaboradores atuais que fizeram formação connosco e que foram integrados no Semear Terra. Que práticas ou estratégias é que se consideram, da tua experiência, mais eficazes para criar ambientes de trabalho verdadeiramente inclusivos no contexto da agricultura? Então, a agricultura tem um fator que é preciso ter muita atenção quando se inclui pessoas com dificuldade intelectual, que é nós muito rapidamente falamos. A agricultura implica muitas aprendizagens que depois se tornam muito intuitivas. Nós, para aprender o critério de como é que o legume está pronto para colher. No tempo torna-se muito intuitivo. Com a experiência, eu sei que intuitivamente sei o que é uma couve que está grande e boa e uma couve que até está grande, mas não está assim tão boa, não é? Portanto, as coisas são muito subjetivas. E, portanto, é preciso ter logo um primeiro cuidado em tornar, pelo menos no tempo de aprendizagem, que para uma pessoa com dificuldade intelectual é muito longo. E isto eu não falei em cima em termos do emprego, mas é uma das maiores barreiras. Não é? Há um tempo de aprendizagem que é muito longo. Precisa de ser o mais concreto possível. As coisas precisam de ter um critério claro. O que é o compasso? Precisa de ter o compasso para plantar, não é? Portanto, eu planto e tenho uma separação entre plantas. Esse compasso precisa de ter uma régua específica para se aprender. Não dá para ser mais ou menos uma palma. Não é? Há regras de compasso em termos de centímetros, mas depois os agricultores rapidamente já não precisam dessa regra desses centímetros para intuitivamente sabem qual é a distância. E pelo menos numa fase de aprendizagem, eu diria muito prolongada, durante anos a pessoa precisa de usar uma regra para o compasso, precisa de ter os critérios muito claros sobre o tamanho das coisas que estão prontas para a colheita. E na colheita, por exemplo, é preciso ter sempre uma balança, que é uma coisa que na agricultura não é muito. Há muitas explorações agrícolas que têm balanças no campo, mas muito rapidamente a balança é uma coisa que deixa de se usar, porque lá está, ao fim de anos, eu sei uma caixa. São 20 quilos. O que é que são 20 quilos de alho francês numa caixa? Não preciso de uma balança para me confirmar. No máximo, depois isto é em termos. Eu também estudo desenvolvimento humano, isto é também muito interessante de ver que, no máximo, agricultores experientes, no máximo, 300 gramas, mudam 300 gramas, se não apanham 20 kg, apanham 20 kg e 300. Uma pessoa com dificuldade intelectual precisa de muitos anos para chegar a isto. Portanto, ter uma balança no campo, usar a régua, concretizar ao máximo tudo aquilo que na agricultura se torna muito abstrato e intuitivo. E se olharmos para a agricultura, transversalmente em todos os campos vamos encontrar muitos pontos assim. Eu agora falei de alguns, mas em todos há este perigo. Portanto, isto em termos de adaptações. E, portanto, no fundo, a formação adaptada também é essencial, não é? Portanto, nós, no Semear,
recebemos pessoas com dificuldade intelectual, todas com perfis muito diferentes, não é? E, portanto, quais é que são os elementos que tornam um programa formativo eficaz para esta população? Portanto, retoma a parte do ser concreto, não é? Já expliquei um bocadinho como é que uma pessoa com dificuldade intelectual aprende, e aprende muito pelo concreto e pela ação. Portanto, um programa de formação para dificuldade intelectual precisa de ser essencialmente prático. E isto que parece, pronto, uma frase clara e simples e façamos tudo prático, ao longo dos anos e destes anos de trabalho na formação que tenho tido, tem sido, misteriosamente, é o mais difícil, porque nós, e pronto, não quero complicar, eu tenho uma grande tendência de complicar tudo, mas pensemos no nosso sistema de ensino e como é que nós concebemos a aprendizagem. O maior desafio com os formadores externos tem sido este trabalho de desconstruir o que é a aprendizagem, o que é uma aprendizagem prática. Porque nós pensamos, pronto, um programa a partir da prática. Ok, vamos fazer tudo a partir da ação e, portanto, a formação profissional usa, entre aspas, muito os nossos negócios sociais, não é? Portanto, vamos muito à terra, vamos aprender a ser agricultores, vamos à terra e fazemos, e, portanto, vamos à mercearia e trabalhamos na mercearia, no armazém, e, portanto, sempre a partir do prático e do concreto. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando dentro do contexto, a formação pode não ser prática. No sentido, como eu passo, ou como eu proponho a aprendizagem ao outro, nós temos uma concepção. Nós, quer dizer, eu falo pela experiência que tenho tido, não quero fazer generalizações que não são do meu lugar, mas aquilo que eu tenho visto é uma concepção da aprendizagem muito teórica. Aquilo que eu mais ouço é, não, nós primeiro precisamos de explicar. Claro que eles precisam de fazer, mas nós primeiro precisamos de explicar. E depois eles fazem a partir daquilo que nós explicamos. E o maior desafio é virar isto ao contrário. Não, eles não vão ouvir. Eles não vão reter essa informação. Uma aprendizagem que parta de uma explicação teórica não tem nenhuma consequência. Nós aprendemos, e principalmente as pessoas com dificuldade intelectual, nós precisamos de entrar no significado daquilo que estamos a aprender. E para uma pessoa com dificuldade intelectual, entrar no significado daquilo que está a fazer, primeiro precisa de fazer. E a partir do fazer e a partir das dificuldades que nascem do fazer é que nascem as perguntas. Nós não aprendemos nada se não temos nenhuma pergunta sobre aquilo que estamos a aprender. Se nos é explicada uma coisa teoricamente sobre a qual nós não temos nenhuma pergunta e aquilo não vai entrar em nenhuma pergunta dentro do cérebro, aquilo vai entrar num campo em que nós decoramos durante um certo tempo, mas fica no vazio, nós não nos vamos lembrar. Não é? Portanto, nós não aprendemos nada com significado que não parta de uma pergunta. E para uma pessoa com dificuldade intelectual, ter uma pergunta sobre alguma coisa, não basta olhar. Nós muitas vezes olhamos para uma coisa, ou olhamos para o armazém, basta-nos olhar para o armazém e intuitivamente temos várias perguntas sobre, mas porquê é que o armazém está assim? Porquê é que se organiza de uma certa maneira? Mas porquê é que estão as coisas mais leves lá em cima? Se olharmos um bocadinho durante uns segundos, começamos a fazer perguntas. Porque começamos a fazer ligações sobre aquilo que nós estamos a ver. Nós ligamos. Uma das características da capacidade intelectual é fazer ligações daquilo que está a observar, do conhecimento que tem e depois dar um passo para um novo conhecimento. Uma pessoa com dificuldade intelectual tem muita dificuldade em fazer estas ligações. E, portanto, o primeiro passo que é preciso fazer numa formação, o primeiro passo é ajudá-los a olhar. E para ajudar a olhar uma pessoa com dificuldade intelectual, ela precisa de fazer. Enquanto que para nós basta olhar para o armazém e fazer estas ligações, uma pessoa com dificuldade intelectual, enquanto não tiver que mexer e tiver que transportar de um lado ao outro a mercadoria pesada e a mercadoria leve para ter a sensação do que é uma coisa e outra e como é que se mexe numa coisa e noutra e, portanto, como é que ela pode ficar arrumada, não lhe vai nascer nenhuma pergunta sobre o assunto. Portanto, eu posso lhe explicar 40 mil vezes que a carga leve precisa estar em cima e a carga pesada em baixo.
Ele ao decora aquilo portanto faz todos os dias, portanto torna-se uma coisa automática, mas sem significado, portanto não a aprendeu. E portanto nós na formação o que queremos é que a pessoa aprenda e tome posse daquilo que lhe está a ser transmitido como aprendizagem e aquilo se torne seu. Ele precisa de experienciar isso. Nós precisamos de permanentemente colocar a pessoa numa situação de fazer a experiência, levantar a pergunta e aí sim uma explicação responde a essa pergunta. E isto parecendo que não, é de longe a maior dificuldade que nós temos Na adaptação da formação. na adaptação da formação, porque de facto nós não temos uma concepção assim da aprendizagem. Nós vamos primeiro ao teórico e depois concretizamos o teórico. Isto no contexto da formação. E, portanto, pensando nos colegas que temos que tiveram que fazer o estágio naturalmente no campo, de que forma é que deve funcionar um acompanhamento já no terreno, ou seja, num campo agrícola, este acompanhamento? E qual é que é o tipo de acompanhamento que garante melhores resultados? É uma pergunta muito difícil, sobretudo porque estamos a falar de pessoas com dificuldade intelectual que são muito diferentes. Eu faço uma grande resistência em dar respostas generalizadas a casos que são tão específicos. Não é? A dificuldade intelectual é um espectro enorme. Portanto, há pessoas que vão ter dificuldades mais num ponto e outras mais noutro. Quer dizer, esta dificuldade em fazer ligações todos vão ter, mas alguns vão fazer ligações em coisas que são um bocado inesperados. Certo. E até pela minha experiência na Terra, que é um negócio, que é uma empresa, e portanto eu durante 2 anos trabalhei com pessoas que não são técnicos, que são gestores, que são encarregados agrícolas, que são engenheiros agrícolas, que trabalhavam diariamente com pessoas com dificuldade intelectual. Uma das coisas que aprendi foi que dar máximas sobre procedimentos para a adaptação de pessoas com dificuldade não resultava muito. Eu não quero ser totalmente disruptiva em relação a isto. Eu acho que dizendo isto não quero destruir de todas as adaptações. Claro que há acompanhamentos que resultam mais do que outros. Queria só fazer a premissa que nem sempre é expressa. Sim, não é no sentido, não há um manual que serve para toda a gente. Cada caso é um caso. Não há um manual que resolva. E isto é muito procurado. Um manual que resolva é muito procurado. Porque, de facto, aquela pessoa está com uma dificuldade, e percebe-se. Quer dizer, é difícil compreender. É mais difícil compreender uma pessoa com dificuldade intelectual do que compreender uma pessoa que não tenha dificuldade intelectual. Dá muito mais trabalho conhecer esta pessoa. E não me escandalizo que as pessoas tenham esta dificuldade e que queiram procurar soluções. Às tantas, eu tive na Terra um dos colaboradores que me disse: mas, Margarida, mas então, diz-me o que é que eu devo dizer quando entro no armazém. Não, isto não vai acontecer. Eu não te vou tornar uma máquina de trato humano. Tu, humanamente, tens todos os critérios para saber como é que vais lidar com esta pessoa. A primeira premissa, e pronto, isto era isto que eu queria salvaguardar, não queria destruir só para... Portanto, eu arrisco um bocado as respostas que dou, mas aquilo que eu notei ao longo destes 2 anos é que, e isto voltamos à primeira pergunta sobre o emprego, não é? Nós vivemos numa sociedade que procura que a pessoa faça, quando a pessoa não faz, há ali um trabalho que não é realizado e nós não nos damos conta, mas nós estamos muito neste mindset, nós vivemos nesta mentalidade, a pessoa tem que fazer, se não faz, tem que arranjar maneira de fazer e avançamos, lançamos. E há um passo. Parte isto de um exemplo concreto. Este do armazém, que às tantas este colaborador me disse, mas diz-me o que é que eu devo dizer quando entro no armazém. Houve um dia que tínhamos um colaborador no armazém, estávamos a fazer cabazes para distribuir para as casas e havia um colaborador que estava no armazém parado. Consegue imaginar o irritante que é ter um colaborador parado no meio do armazém. E veio, o gestor veio ter comigo: Margarida, o não sei quanto está parado no meio do armazém. O que é que eu faço? E eu perguntei-lhe: mas porquê que ele está parado? E ele: não sei, ele está parado, ele não se mexe. Mas porquê? Há este passo que é preciso com todo o ser humano neste mundo, mas que com a dificuldade intelectual
é fundamental. Há um passo de olhar e tentar perceber o que é que se está a passar na cabeça dele. Eu não vou conseguir usar nenhuma das minhas ferramentas de adaptação diante daquele caso de uma pessoa que está parada no meio do armazém se não paro para perceber porque é que ele está parado. Ele está parado porque estão muitos cavalos a mexer-se ao mesmo tempo e ele está desorientado. Ele está parado porque é suposto pesar a corjete e a balança ficou sem bateria e ele não sabe resolver aquele problema. Uma pessoa com dificuldade intelectual tem dificuldades na resolução de problemas, não é? Portanto, bloqueou com uma balança que está sem bateria. É suposto ele fazer a rota e está parado porque não sabe qual vai ser o primeiro cabaz que vai pôr na carrinha. Porquê é que ele está parado? Muitas vezes as adaptações que nós propomos não acontecem, não resultam, porque a pessoa lá está, parte do manual de adaptações. Agora, as adaptações, eu posso dizê-las, mas em primeiro lugar é preciso sempre dar este passo atrás e perceber, tentar perceber o que é que a pessoa com dificuldade intelectual está a viver. E, portanto, eu diria que na entrada, voltando à pergunta, quando a pessoa sai da formação e entra na empresa, qual é o melhor acompanhamento que pode ter na empresa? É preciso, a pessoa que lhe ensina a função precisa ter muita atenção para perceber o que é que esta pessoa está a perceber da função. E, portanto, quando ensina, um dos truques, lá está, chegamos aos truques, chegamos às adaptações, uma das coisas importantes é colocar sempre, quando se explica, primeiro demonstra-se e depois coloca-se a pessoa na situação de fazer ainda em supervisão. Em explicar a tarefa e, portanto, fazer ao mesmo tempo que a explica. A pessoa perceber o que é que o estagiário percebeu da informação que foi dada. E, portanto, isto em primeiro lugar. E depois lá está. Quando a pessoa paralisa, quando a pessoa não está a fazer, é preciso perceber do link de dificuldades que a pessoa pode estar a enfrentar, qual é que é. Porque depois as adaptações vão ser diferentes conforme. Num tempo de entrada, é um tempo difícil para uma pessoa com dificuldade intelectual, porque tudo é novo. Às tantas até pode ser difícil o caminho do cacifo até ao próprio local de trabalho. É todo um percurso que é preciso decorar e as primeiras semanas são muito difíceis nisto. E, portanto, uma pessoa que acompanha precisa ter atenção a este ponto. E enquanto a pessoa está a aprender, eu diria, em primeiro lugar, isto. A atenção e a paciência de perceber o que é que o outro está a perceber e fazer muito ainda em supervisão. Depois em empresas, nós na formação temos um tempo muito prolongado e a pessoa pode repetir muitas vezes até aprender de facto a tarefa. Na empresa este tempo não existe. Mas na entrada, e um bom acompanhamento precisa que a pessoa, enquanto está a aprender, precisa ali de um tempo de supervisão. Não faz duas vezes e fica sozinha. Precisa estar acompanhada e, acima de tudo, precisa de estar segura que, pelo menos enquanto não está segura nas suas tarefas e no seu trabalho e na forma como se move dentro da empresa, há alguém a quem ela vai perguntar e a quem ela pode perguntar que vai ter a paciência de lhe responder. Há alguém a quem ela pode perguntar como é que se aquece a comida neste micro-ondas, porque este micro-ondas é diferente dos micro-ondas que eu conheço. E, portanto, como é que eu vou resolver este problema? E, portanto, falámos na importância da formação adaptada, naquilo que os técnicos têm que fazer para, efetivamente, ocorrer este processo de aprendizagem consolidado e com base na experiência, para depois serem incluídos no seu local de trabalho, nas empresas, nomeadamente no âmbito da agricultura, quando vão para o campo, este acompanhamento que é necessário ter, quando estão no armazém, casa agrícola, preparação de cabazes, como é o caso de semear terra. Falta-nos abordar aqui um bocadinho qual é que é o papel que as famílias destes formandos e futuros colaboradores, não é, nas empresas, têm neste processo de inclusão socioprofissional. A família é o nosso primeiro lugar e é o nosso primeiro lugar afetivo. O emprego, o trabalho, a passagem para um emprego
é um tempo muito desafiante para qualquer pessoa, não é? Esta passagem para a fase adulta, para a responsabilidade, que pede à pessoa que tenha uma estrutura interna muito grande, que a pessoa entre num lugar completamente novo, onde sabe que são exigidas coisas que ainda não sabe, onde sabe que os dias vão ser todos difíceis, no sentido vão ter uma exigência alta em relação ao trabalho. Outras fases. Exato, não é? É passar por uma fase em que sabe que a vida vai ser mais exigente do que foi até agora, quanto mais não seja, porque há um horário grande, um tempo na sua vida em que de facto a pessoa precisa de dar de si, não é? E mesmo a passagem, até pensemos para lá do emprego, a passagem para viver sozinhos, a passagem para a fase adulta é uma fase muito sensível que precisa de muita estrutura interna. A pessoa precisa estar muito, muito, muito segura. E pronto, aqui voltamos a todo uma... Podíamos falar eternamente sobre esta dificuldade e como vemos esta dificuldade no emprego hoje em dia. Nota-se, não é? A falta de estrutura interna da fragilidade das pessoas nota-se no emprego e há muita discussão sobre isso. Até depois da pandemia, isso foi uma discussão que cresceu muito. Mas voltando às pessoas com dificuldade intelectual. Tendo esta premissa, que esta passagem precisa desta estrutura, o primeiro lugar da família é potenciar ao máximo esta segurança. A segurança de que a pessoa é capaz de trabalhar, a segurança de que há um caminho que a pessoa pode fazer. E, portanto, há um primeiro lugar de segurança afetiva que é muito necessário. Portanto, acompanhar no sentido de dar esta segurança, a presença que dá esta segurança, que incentiva a este crescimento, é o primeiro lugar da família. Uma pessoa que não tenha ninguém ninguém da sua família que dê esta segurança está naturalmente mais fragilizada diante de todas as vicissitudes do trabalho, que são muitas. E, portanto, diria que o primeiro lugar da família é este lugar que dá segurança à pessoa de que há um caminho. Eu estou a ver-te fazer este caminho e tu és capaz. E isto é difícil, mas eu estou aqui e tu és capaz. E isto implica... Pronto, isto para as famílias é um muito grandíssimo desafio, porque podemos... Não faz parte da pergunta, mas podemos falar do quão isto é difícil para uma família, porque então tenho pensado ultimamente imenso nisto sobre o que é ser adulto com dificuldade intelectual em Lisboa, quer dizer, onde cada vez mais os pais estão preocupados com segurança, quer dizer, que de facto esta autonomia em Lisboa não é fácil. E mesmo pensando no que é que foi os primeiros 20, 25 anos deste adulto com dificuldade intelectual, os pais tiveram que estar muito presentes, a intervir muito ativamente para que esta pessoa possa ter as respostas e possa viver a vida que os pais, com todo o seu potencial, e os pais têm que ser muito ativos nisto. Esta passagem para a fase adulta implica que os pais saiam também um bocadinho de campo. E este sair de campo é o grande desafio para a família na fase adulta, de uma pessoa com dificuldade intelectual. Pronto, durante 25 anos isto é o oposto daquilo que aconteceu. Claro. Portanto, a família foi o primeiro lugar desta segurança ativamente, não é? Portanto, assim vai fazer uma viagem de 45 minutos, apanhar-se 3 transportes diferentes para ir para um trabalho que é do outro lado da cidade, não é? Todos os dias. Todos os dias, não é? E a quantidade de imprevistos que podem acontecer neste caminho e a quantidade de perigos que este caminho implica põe a família de facto numa situação que eu compreendo que seja muito difícil, porque durante muito tempo este caminho esteve ao cargo dos pais e por muito que dessem alguma autonomia, a vida adulta pede um nível de autonomia que os próprios pais precisam de muita segurança, e este é o nosso papel técnico, não é? Este é o nosso papel na formação. Os pais precisam de ter muita segurança naquilo que lhes está a ser proposto.
Porque para passarem esta segurança aos filhos, eles próprios precisam estar seguros neste afastamento, que é uma fase muito difícil também para os pais. Por outro lado também, o emprego também implica, voltando às dificuldades do emprego, e acima de tudo, manter-se no mesmo emprego. E manter a motivação num emprego, onde ainda por cima eu já aprendi tudo cá para aprender. Portanto, o nível de desafio é isto. Isto acontece principalmente quando o nível de desafio da aprendizagem começa a baixar. O emprego começa todo ele a ser... A pessoa começa a dominar mais o emprego. E nesta altura, as vicissitudes e os problemas normais de ter um trabalho começam a ganhar muito peso, porque a pessoa já não está ocupada a aprender e ao desafio natural. Uma pessoa, qualquer ser humano, gosta de aprender, não é? Portanto, quando se sente seguro naquilo que está a aprender, a vida é um bocado... Emocionante. É emocionante, não é? Portanto, todos temos esta experiência no princípio de um trabalho, não é? Há um primeiro impacto que tudo é novo e tudo é difícil, mas há aquela emoção de estar a aprender tudo, não é? E, portanto, quando esta emoção baixa e a pessoa já domina um bocadinho o trabalho, tudo aquilo que era difícil, e estava lá desde o início, começa a ganhar um lugar que antes não tinha. E nesta altura, esta é uma altura crítica para as pessoas com dificuldade intelectual, porque é a altura em que, pronto, é a altura crítica para todos, lá está, especialmente marcado para pessoas com dificuldade intelectual. É a altura em que mais desistem do trabalho. E esta altura é é uma altura em que é preciso ter muito claro, lá está, estrutura interna muito clara, e é preciso retomar as razões pelas quais se trabalha. E estas razões não são sempre muito evidentes todos os dias. E é preciso ir lá muito fundo, buscar as razões muito profundas, para eu, hoje está a chover, não é? Para eu ir trabalhar quando está a chover e arriscar-me ficar encharcado, para vir trabalhar, porque é que eu passo por todas estas frustrações. E enquanto que para nós podemos passar dias e dias e semanas sem ter uma resposta a isto, mas a persistir naquilo que estamos a fazer neste sacrifício, isto é muito mais difícil de fazer com uma pessoa com dificuldade intelectual, que precisa de uma resposta muito mais imediata. E, portanto, nesta altura em que as razões profundas precisam de ir ser resgatadas, a família tem um papel essencial. Tem um papel essencial de presença e de ir buscar todas estas razões, ir buscar para dar ao seu filho, para estar presente e para ser este modelo. E também, e esta é a parte mais desafiante, ser testemunha disto. Um pai, acima de tudo. Este papel de pai permanece para o resto da vida, não é? De pai e de mãe. Que eles são um modelo de adulto. E, portanto, uma família que não tenha consciência de porque é que trabalham e que não tenha ela própria um testemunho a dar sobre porque é que vale a pena persistir no trabalho, sendo que o trabalho é muito difícil, vai naturalmente ter muito mais dificuldade em transmitir isto ao seu filho quando ele precisar disto, e vai precisar disto nesta altura. E, portanto, as famílias precisam muito de fazer este trabalho. Se querem que os seus filhos a longo prazo se mantenham no trabalho, precisam elas próprias de fazer este trabalho sobre a sua própria vida, não é? Porque é que eu trabalho? Que razões é que eu vou dar ao meu filho quando ele daqui a 1 ano e meio estiver pronto para desistir, ou daqui a 1 ano estiver pronto para desistir do seu trabalho, quando lhe passar esta ideia. E então, última questão Bem. deste momento. O que falta ainda fazer para que o emprego, inclusive na agricultura, seja uma realidade mais abrangente em Portugal? Pergunta muito difícil que eu não arrisco em dar uma resposta fechada. O que é que há para fazer? Há uma lista infinita de coisas que se podem fazer. Voltamos à primeira pergunta, não é? Podemos ir pelo caminho sobre o que é trabalho. Podemos ir por 1001 caminhos. E, portanto, eu não me arrisco a fechar nenhum caminho. O que eu diria é que seja qual for o caminho que se faça a partir do testemunho daquilo que acontece. E, portanto, acima de tudo, falta conhecimento. Falta muito conhecimento sobre casos de sucesso, quer dizer, sobre o que é que significa incluir numa empresa, o que é que significa ter uma agricultura que é mais inclusiva.
o que é que significa ter uma exploração agrícola que está adaptada para pessoas com dificuldade intelectual. Acima de tudo, falta conhecer e passar este conhecimento de maneira, vou dizer uma coisa um bocado arriscada, de maneira que provoque inveja. Porque a verdade é que é um bocadinho disruptivo para a sociedade e para o paradigma da sociedade pensar num lugar que se adapta para uma pessoa que naturalmente vai ter mais dificuldades, não é? Voltamos outra vez à pergunta. E, portanto, para que eu, na minha empresa, queira ter esse trabalho, porque vai-me dar trabalho, não vamos ser românticos sobre isto, que eu queira ter este trabalho, eu preciso ter claras as razões pelas quais eu me vou dar este trabalho. E não há nenhuma outra maneira, penso, pessoalmente, não há nenhuma outra maneira de fazer isto se não propagar isto por inveja. Eu, empregador, preciso de querer ter este trabalho. E para isto eu preciso de ver isto a acontecer. E preciso de olhar para alguém, para alguma empresa em quem isto acontece, e eu olho e penso, eu quero isto para mim. Isto que está a acontecer ali, que é fantástico, eu quero que aconteça na minha empresa. Os trabalhadores como estão daquele lado, eu quero que aconteça também na minha. Portanto, falta muito arriscar, dar a conhecer e propor. Simplesmente propor com simplicidade. Obrigada, Margarida, muito interessante. Obrigada por aceitares o desafio e por este momento. Nada, espero que tenha sido de ajuda, apesar de toda a minha confusão. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.